Isso. Nós paramos na aula passada, foi onde? Eu já tinha falado sobre intoxicação e infecção alimentar dentro do chá. Sim, professora. Já falei de intoxicação, infecção, e comecei a falar sobre botulismo, não? Eu acho que não lembro disso aí não. Tá. Bom, então voltando um pouquinho em relação à questão da intoxicação e infecção alimentar, a intoxicação a gente tem que ter claro que ela se refere à ingestão da toxina que é produzida pelo micro-organismo. Então, na verdade, a intoxicação ela ocorre quando nós ingerimos a toxina que foi produzida pelo micro-organismo. E a infecção é quando a gente ingere o micro-organismo e ele pode produzir as toxinas lá no sistema digestivo, tá? Então, o primeiro micro-organismo que tem uma característica importante de intoxicação para a gente é o botulismo, é o Clostridium botulino, na verdade. E esse Clostridium botulino, ele é um micro-organismo que ele produz uma toxina que é bastante severa, e essa toxina, a ação principal dela é no sistema nervoso, e ela causa parada respiratória, tá? Então, o Clostridium botulino, ele é muito comum a gente encontrar em carnes, pescados, alimentos enlatados, né, de acidez média ou baixa, e aonde essa acidez média ou baixa, ela é propícia para a produção da toxina. Então, todo alimento que tem essa característica de acidez, ela pode desenvolver o Clostridium pode produzir a toxina nele. A última intoxicação grave que nós tivemos pelo Clostridium botulino foi através da ingestão de palmito, né? E justamente o palmito, e o Clostridium, ele é encontrado muitas vezes nas fezes de animais, e a produção do palmito é dada naquelas palafitas, né? Na região nordeste, principalmente. E a produção, como ela é muito muito arcaica, né, que a gente pode dizer o nome, ela é bem grosseira, né, a produção, então eles fazem a conserva, corta o palmito, faz a conserva, e simplesmente a indústria leva a embalagem onde eles colocam o produto que eles produziram lá, de forma bem rústica, e aí eles embalam, fecham, e esse produto vai para o supermercado, onde ele é distribuído para a população. Então, nesse processo de produção do palmito, houve uma contaminação de um lote muito grande, e isso causou vários transtornos, né, principalmente um grande número de mortes com uma população que foi que ingeriu o palmito. Por isso que hoje, o palmito, na embalagem dele, se vocês vão observar, tem lá ferver antes de consumir, tá? Porque é um alimento muito propício à infecção, a crescimento do Clostridium e produção da toxina, tá? Então, os fatores que favorecem a produção da toxina é o pH, próximo da neutralidade, temperaturas para germinação dos esporos em torno de 15 graus, né? E a temperatura para desenvolvimento é em torno de 48 graus. Então, é um micro-organismo ele propício, né, para estar ali ativo em 15 a 48 graus, né? Então, a germinação dos esporos acontece em torno de 15 graus e o desenvolvimento dele propício até 48 graus. Então, quer dizer, aquela temperatura de alimento morno, ela é favorável ali para o crescimento, o desenvolvimento desse micro-organismo e produção da toxina. Por isso que ele é recomendado ferver, né? A fervura 100 graus, não 100%, é 100 graus, tá? E pelo menos durante 15 minutos. Se não for fervura, em torno de 100 graus, por 15 minutos, a gente não consegue destruir essa toxina, tá? Então, ela é bastante perigosa. Geralmente, os sintomas do botulismo, ele aparece entre 16 e 36 horas, isso depende da quantidade que foi ingerida e também das condições, né, de saúde do indivíduo, e geralmente os sintomas são dores na barriga, náusea, diarreia, dor de cabeça, desmaio, né,
alguns pacientes, eles queixam de secura na boca e a garganta contraída, tá? E podem, causar asfixia e morte por asfixia. Asfixia não, parada respiratória, desculpa. Um outro micro-organismo também que é característica de intoxicação é o estafilococcus. Os estafilococcus, eles também produzem uma toxina no alimento, e essa toxina, ela causa bastante transtornos à saúde de quem ingere, né? O Staphylococcus aureus é o micro-organismo principal, né? E essa toxina é produzida durante o seu crescimento. Ela causa gastroenterite, inflamação de mucosa gástrica e intestinal. Então, muitos indivíduos que estão sujeitos à contaminação por estafilococcus por muito tempo, eles podem gerar danos sérios, né, na mucosa gástrica, levando a gastrites graves, úlceras, tanto da mucosa gástrica como intestinal, tá? Os alimentos onde a gente encontra os estafilococcus, né, são produtos principalmente de pastelaria, cremes, molhos, presuntos, molhos, produtos à base de carne de aves, é onde a gente tem o maior número de estafilococcus. São bem alimentos que podem vincular esse tipo de micro-organismo. A produção dessa toxina pelo estafilococcus, ela ocorre numa temperatura entre 21 e 36 graus, tá? Então, ela é uma temperatura também considerada em temperaturas amenas, né, onde o alimento, ele está numa temperatura de mais fria para morna, e é ali que ela acontece em grande quantidade. Então, para vocês verem, os alimentos, quando eles estão deixados, né, depois que preparou esse alimento, deixou ele por um tempo, né, em cima do fogão ou da mesa, e que chegou nessa temperatura, que é quase a temperatura ambiente, eu estou favorecendo, então, o crescimento desse micro-organismo e a produção da toxina, que é o grande problema para a gente, tá? Os sintomas são salivação, náusea, vômito, espasmos abdominais, né, de diferentes de intensidades, diarreia, cãibra, dor de cabeça, calafrios, são os principais sintomas, tá? Uma das questões que é importante a gente falar em relação à intoxicação, ela acaba sendo um pouco mais grave do que as infecções, porque a gente está ingerindo a toxina, né? E a toxina ela vai prontinha, já é absorvida no intestino e acaba causando os danos mais rapidamente. E é muito grave, principalmente para crianças e adolescentes, que são, como se diz, têm muito mais sensibilidade, né? O sistema de defesa é comprometido, não é tão efetivo como o do adulto. Então, é um caso bastante grave e pode levar à morte, viu, gente? Todos os tipos de intoxicação, infecção, dependendo da condição de saúde do indivíduo, ela pode levar à morte. Então, esses dois que são os principais relacionados à intoxicação, que produz toxina e que é bastante grave. Como infecção alimentar, acho que você já conhece bem a salmonela, né? Então, a salmonela a gente conhece bem ela relacionada ao ovo. E essa salmonela, ela causa infecção, ou seja, ela não produz toxina no alimento, ela tem um crescimento muito rápido no alimento, mas ela só vai produzir a toxina quando ela está no intestino, tá? E por isso também ela também pode, essa toxina dela também é bastante grave. Então, dependendo da condição do indivíduo, ela pode causar problemas sérios aí para a saúde, né? Esse micro-organismo, ele cresce bem numa temperatura em torno de 37 graus, temperatura ambiente. O pH ótimo para crescimento é um pH ácido, tá? E a destruição só vai acontecer quando a gente mantém o alimento por pelo menos 66 graus, que é acima da pasteurização, por 12 minutos. Então, nessa temperatura e por 12 minutos, eu consigo destruir essa bactéria. Mas em temperaturas menores, ou se for por menor tempo,
a gente não consegue eliminar essa bactéria. Então, ela aí vai causar os danos, né? Então, vários alimentos, eles podem veicular a salmonela. Então, como vários tipos de carnes, peixes, aves e os derivados desses alimentos. Então, ela cresce muito bem em alimentos à base de carne, tá? Então, se essas carnes estiverem contaminadas, principalmente a de aves, que é onde a gente encontra a maior quantidade, e a salmonela, ela pode estar, inclusive, na ração dos animais, né? Então, se a gente essas rações, elas não forem bem higienizadas, como que eu vou dizer, com armazenamento adequado, produção adequada, se a matéria-prima que eu estou fazendo essas rações, que normalmente é a base de carcaça, de pele, de penas, né, que são ricas em proteínas, passam por um processo lá todo de desnaturação para poder ter uma alta digestibilidade para os animais. Então, esses alimentos, se eles não forem higiênicos, passar por um processo de higienização antes, não ter cuidado, porque falar, é para animal, então eu posso preparar essa ração de qualquer forma. E, na verdade, não. Ela pode estar contaminada e o animal consumir e acabar contaminando esse animal, e depois a gente consome esse animal contaminado e causando danos, né? O período de incubação é em torno de 12 a 14 horas, então é um período onde, depois de 12 a 14 horas de ingestão do alimento contendo salmonela, é onde onde acontece a grande produção de toxina, e aí começam os sintomas, né? E os sintomas também são náusea, vômito, dor abdominal, diarreia, dor de cabeça, calafrio, fraqueza, febre, sonolência, tá? Inquietação, contrações nervosas, esses são os principais sintomas que são provenientes da salmonela. Então, olha só, esses três tipos de micro-organismos são os principais nos alimentos. Nós temos outros, como streptococcus, né, outros micro-organismos que também causam várias cepas de streptococcus, mas os mais comuns que a gente observa ainda hoje nos alimentos são esses três, que são os três mais perigosos, né, e que têm maior ocorrência em alimentos. Quando a gente fala de higiene dos alimentos, também é importante o conhecimento das toxinas que são naturalmente, né, produzidas pelo alimento, pelas plantas, principalmente as plantas. Então, essas toxinas, elas ocorrem, essas intoxicações por toxinas naturais dos alimentos, elas ocorrem principalmente quando a gente consome espécies tóxicas de plantas e cogumelos. Muitas vezes, algumas plantas, elas precisam ser tratadas, manipuladas, para que a gente elimine a substância tóxica e ela não cause nenhum dano para a saúde, tá? Então, os tipos de toxinas naturais em alimentos são aquelas que a gente chama de cianogênicos, né, os glicosídeos cianogênicos. Esses glicosídeos são moléculas, né, que contêm cianeto e glicose, na verdade, ou derivados da glicose. Durante o metabolismo da planta, eles utilizam a glicose para produzir esses glicosídeos ligados ao cianeto. Esses componentes, eles produzem o ácido cianídrico, que é a substância que é considerada tóxica, né? Porque o ácido cianídrico, ele é neurotóxico, então ele atua sobre o sistema nervoso, então ele bloqueia o sistema nervoso, tá? Então, isso é um grande problema por essas plantas que são tóxicas. Então, onde a gente encontra esses cianogênicos? Eles estão principalmente na mandioca brava, na ameixa, damasco, bambu, seringueira, maçã, pêssego. Geralmente na ameixa, damasco, seringueira não tanto, mas a maçã, o pêssego, na verdade, não é o alimento em si, mas as sementes, né? Caroço e semente é onde a gente encontra a maior quantidade desse produto. Então, quando a gente morde um caroço, é onde eu estou liberando essa toxina. Então, por exemplo, eu estou engolindo semente de maçã, ou engoli um caroço, uma semente de ameixa, um caroço da ameixa.
do pêssego, será que eu vou me contaminar? Não é dessa forma que acontece, tá? Principalmente se for inteiro. Se a gente morde, amassa, tritura e consome, aí ele vai liberar o cianogênico. Se ele é inteiro, ele vai passar intacto pelo nosso sistema digestivo, não vai ser digerido, e a gente não vai ter contato com a toxina. Mas se a gente morder ou comer esse produto triturado, aí sim ele vai estar presente lá no nosso organismo. Ele vai, dependendo da quantidade que a gente come, a gente nem vai sentir nada, tá? Mas se consumir em grande quantidade, eu posso ter um grande problema em relação a isso. Então, o alimento que a gente mais conhece relacionado ao cianeto, os ácidos cianogênicos, é a mandioca brava. Então, a mandioca brava, nem cozinhando ela, né, a gente pode consumir. Então, existe uma forma de preparar a mandioca brava, aonde a gente consegue eliminar esse ácido cianídrico, que ele volatiliza, que deixar secar. Quando você molha a mandioca, você espalha bem ela e você deixa secar ao sol mais aberto, né, para ela poder volatilizar. Se eu coloco, por exemplo, no forno, eu não vou conseguir eliminar, eu elimino uma parte, mas eu não consigo eliminar totalmente esses cenogênicos. E aí, consumir essa farinha dessa forma, eu posso estar me intoxicando, tá? Pode ser uma quantidade menor, mas ela pode sim trazer alguns malefícios, certo? Outro produto que a gente. Eu ia falar, inclusive, mas depois a gente fala. Os glicosinolatos, né? Os glicosinolatos, eles também são substâncias que são consideradas tóxicas, né? E onde que a gente encontra esse produto? Principalmente no repolho, na couve, abóbora, alho, espinafre e brócolis. Então, eles dão esse sabor picantezinho, né? E eles são bastante perigosos também se ingeridos. E por isso que a gente precisa, a maior parte é consumir. Então, por exemplo, repolho, eu como repolho cru, né, na forma de salada, eu como alho cru, couve-flor, mas se eles forem consumidos em grande quantidade, eles já podem causar alguns transtornos, sim, tá? Né, inclusive gastrointestinal, mas se não, se a quantidade que a gente normalmente consome não é suficiente para que essas substâncias vão causar qualquer prejuízo no nosso organismo, tá? Os glicoalcaloides também são outras substâncias, tá? Encontrada principalmente em batatas, insetos e micro-organismos também, tá? A batata pra gente é um grande, porque a gente não come insetos e micro-organismos, mas então a batata pra gente que é o alimento que é o mais comum de se utilizar. E esses glicoalcaloides, eles são produzidos principalmente quando os alimentos, os tubérculos, de uma forma geral, e a batata é o maior exemplo dele, eles estão brotando, quando eles ficam cheios de brotos, né, na geladeira. A gente esquece a batata e a gente coloca lá na geladeira e essa batata fica lá crescendo. Quando ela tem algumas manchas esverdeadas, né? Esse é o momento onde eu tenho uma grande quantidade de glicoalcaloide. E eles podem causar intoxicação nos indivíduos que comem esses alimentos dessa forma. De uma forma geral, como a gente não come a batata crua, né? Então, essa batata, na hora que a gente faz o cozimento, ela desnatura, tá? Mas não é conveniente, por exemplo, para criança, para idoso, a gente usar esse tipo de alimento, né? Quando a gente vai, ou a gente tira a parte que está contaminada, mas isso não significa que a toxina não espalhou, pode estar em menor quantidade em outras partes da batata, mas o calor, ela costuma inativar uma boa quantidade desses glicoalcaloides e tornar o alimento menos tóxico, vamos dizer assim. Outras toxinas são os oxalatos. Então, para você ter uma ideia, o oxalato, ele está presente em
em vários alimentos, né? Eles podem causar intoxicação aguda, principalmente quando é ingerido um momento só, ou então a gente pode ingerir por várias, pequenas quantidades, baixas concentrações por muito tempo, e eles ficarem acumulativos e produzir uma intoxicação crônica, certo? Esses oxalatos, para vocês entenderem um pouquinho, tem alguns estudos mostrando que, inclusive, que eles têm uma propriedade antioxidante, que ajuda na proteção do organismo. Então, ao mesmo tempo que eles podem provocar intoxicações, alguns estudos têm mostrado que uma pequena quantidade deles, elas ajudam, inclusive, a proteger. Então, várias substâncias que a gente considerava como tóxica para o organismo, hoje a gente sabe que eles têm algumas propriedades que também são de saúde, estão relacionadas à saúde. Então, tudo depende muito da quantidade que eu consumo daquele produto e na forma que eu estou consumindo ele, né? Então, por exemplo, esses oxalatos, eles são presentes, estão presentes no espinafre, ruibarbo, beterraba, cenoura, feijão, alface, amendoim, cacau, e geralmente o calor, ele ajuda a eliminar esses oxalatos, tá? Por isso que a gente consome, muitas vezes colocar o alimento em maceração também ajuda a eliminar, porque eles são solúveis em água, mas por outro lado, quando a gente coloca em maceração, a gente acaba perdendo outros nutrientes, né, que também são solúveis no alimento. Mas o calor é uma boa medida para a gente eliminar essa substância, ou pelo menos reduzir em quantidades que não causam tantos danos para a saúde. Outra substância que também pode ser considerada como natural no alimento são os nitratos, tá? O nitrato ele é encontrado em animais e vegetais. Dentre os vegetais, a gente tem a beterraba, alface, espinafre, batata, cenoura, couve, repolho, tá? E o grande problema do nitrato, é que ele pode produzir nitrosaminas, que são procarcinogênicos, né? Então, os nitratos, o maior problema nosso em relação a ele é essa possibilidade de produzir nitrosaminas, né? Se ligar a alguns aminoácidos e formar essas nitrosaminas. E principalmente aqueles nitratos que são adicionados para a preservação de alimentos. Então, os nitratos que estão presentes nos alimentos vegetais na quantidade natural, ele é até baixo. Só se a gente consumir grande quantidade desses alimentos, que eles vão causar um dano maior. Mas aquele que é adicionado como aditivo, por exemplo, os nitratos, eles são colocados nessas carnes que são enlatadas, embutidos, né, tipo salame, mortadela, presunto, e a quantidade que é colocada, ela é considerada segura para a gente. Mas se eu consumir muito daquele alimento, essa quantidade de nitrato, eles podem ser convertidos em nitrosaminas e acabar sendo um indutor aí de câncer. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o consumo de alimentos industrializados, porque além de ter alta concentração de sal, de açúcar, de gordura, eles contêm aditivos químicos que, na quantidade que é indicada para consumo diário, na porção diária, eles não causam dano. Mas se a gente consome maior quantidade daquilo que é recomendado, eles acabam, então, trazendo muitos problemas em termos de saúde. Por isso que eu falo sempre, olha, a nossa alimentação, da forma que é nos dias atuais, ela é muito perigosa. E quando a gente está falando dessas questões para vocês, é justamente para vocês saber o que tem nesses alimentos, para vocês poderem realmente diminuir ou fazer melhores escolhas em relação ao alimento. Porque, principalmente, os alimentos industrializados, eles carregam várias substâncias ali que são cancerígenas ou indutoras de vários tipos de doenças, inclusive Alzheimer, Parkinson, e e geralmente acontece isso porque a gente consome excessivamente, muito mais do que é recomendado.
Outras substâncias que são presentes nos alimentos, que é considerados como toxina, são os agentes indutores de flatulência. E, geralmente, quem são esses indutores de flatulência? É o que a gente chama de oligosacarídeos, tá? Eles podem, então, eles estão presentes principalmente nas leguminosas, feijão, soja, tá? Tremoço. E eles podem, sim, causar flatulência, causar diarreia, dar desconforto. Então, outros vegetais, como flocos de cereais, né, a base de trigo, algumas frutas, como uva passa, banana, também tem grande quantidade dessas substâncias indutoras de flatulência, que são os oligosacarídeos. E, geralmente, quando a gente consome uma grande quantidade dela, nós vamos ter lá sintomas de náusea, dor abdominal, diarreia, né, dores intestinais. Eu vou contar uma passagem aqui do que aconteceu comigo no meu mestrado. Quando eu estou fazendo mestrado, eu fiz meu mestrado na área de engenharia de alimentos. E aí eu estava desenvolvendo um produto à base de tremoço. Não sei se vocês já ouviram falar do tremoço. É um tipo de uma leguminosa que ela é muito consumida no Chile, em alguns países ali, e ela tem um valor nutricional muito grande. A proteína dela é altíssima. E tinha uma linha de pesquisa lá na Exalc, que eles trabalhavam com o tremoço, tentando produzir subprodutos do tremoço para ser utilizado na alimentação humana. E ele não era muito consumido na alimentação humana, porque ele tem um sabor muito amargo. Então, você precisa extrair o sabor amargo para poder disponibilizar. E eu fui tentar fazer pão, não deu certo, né, com mistura de trigo, porque ela não, o tipo de amido que ele tem não é próprio, nem a proteína. E uma das possibilidades foi fazer iogurte, né, ou então produtos de fermentação com essa leguminosa. E realmente deu muito certo, ficou uma delícia. E aí eu coloquei, né, eu fiz o produto, analisei da composição química, e eu fui fazer análise sensorial para ver se as pessoas aceitavam o produto comercialmente. E eu fiz em 3 sabores, foi chocolate, morango e abacaxi. E o melhor sabor foi o abacaxi. Só que as pessoas que foram fazer a análise sensorial, né, o grupo de pessoas, adoraram o produto e acabaram o quê? Levando para casa. Levaram para casa, comeram demais. O que aconteceu? Algumas pessoas tiveram que parar no hospital por conta de diarreia, de flatulência, dor abdominal, por conta de quem? Do tal dessa substância, dos oligosacarídeos, né, que a gente tem, acho que é rafinose e estaquiose, se eu não me engano, que eram os maiores, a maior quantidade nesse tremoço. E acabou me trazendo um transtorno muito grande, né? Então, a gente tem que recomendar, olha, o produto, a gente faz o produto com ele, mas é um alimento que eu posso ter algum risco, então eu tenho que consumir uma quantidade adequada do produto, tá? Outras substâncias que estão presentes nos alimentos, por exemplo, são os carcinogênicos. Então, a gente tem substâncias que são chamadas de alcaloides, alcaloides, né, carcinogênicos, que são encontrados, por exemplo, na pimenta preta, nos óleos de confrei. Então, são, normalmente estão presentes na nossa alimentação, como aditivo, como ingredientes, né, para melhorar o sabor, melhorar o cheiro do alimento. Então, e a pimenta preta é um deles, né? Então, a gente tem que tomar com muito cuidado na quantidade que a gente utiliza desses alimentos para não se tornar uma substância pró-carcinogênica aí na nossa alimentação. Bom, esses também são os fatores aí em relação à contaminação dos alimentos que a gente tem que ficar atento, né? Então, nós temos como contaminantes de alimentos os micro-organismos, nós temos alguns minerais e metais pesados, e nós temos algumas substâncias que são presentes naturalmente nos alimentos. Então, quando a gente quer um alimento são, vamos dizer assim, de qualidade sanitária, eu preciso tomar muito cuidado com algumas questões para poder eliminar essas substâncias, tá? E por isso a gente fala
que o alimento, que nós temos alguns pontos críticos aonde pode acontecer a contaminação dos alimentos. Um desses pontos críticos é a própria higiene, que é a higiene pessoal, a higiene do local, né? Então, quando a gente fala de higiene pessoal, então, quem lida com o alimento, seja em qualquer setor, seja lá numa indústria de alimentos, seja num restaurante, seja numa lanchonete, seja em casa, essa pessoa, ela tem que ter bons hábitos de higiene, tá? Então, ela tem que tomar banho todos os dias, lavar a cabeça pelo menos 2 dias na semana, escovar bem os cabelos, né? Cobrir os cabelos quando estiver na cozinha, porque o cabelo, principalmente, a pele, né, quando ela está suja, ela, ou mesmo sem a sujeira, ela já está naturalmente com bactérias. Então, imagina isso, se não é cuidado, não é limpo. Então, encostar a pele no alimento suja, por isso que a gente não é só lavar a mão, não, é lavar a mão e o braço, principalmente quando a gente está lidando com o alimento, para que a gente evite que o nosso alimento possa receber, né, os micro-organismos que estão aí no nosso corpo e podem causar transtorno para quem está comendo o alimento que a gente preparou, certo? Unhas têm que ser curtas, limpas e sem esmalte. Grande cuidado a gente tem que ter com esmalte, porque esmalte, muitas vezes, ele pode ter substâncias tóxicas, alguns metais pesados que pode contaminar o alimento. Né? Se é um alimento, se é um esmalte vermelho, a gente logo vê, mas se é um esmalte claro, às vezes a gente nem percebe que está ali no alimento. Então, quem lida com o alimento tem que evitar isso, tá? Tomar muito cuidado para que uma unha, né? Hoje o pessoal usa muito aquelas unhas postiças, que às vezes cai ali dentro do alimento, e é uma complicação, além de ser nojento, entre aspas, né? Escovar os dentes no mínimo 3 vezes ao dia. Por que isso? Toda vez que a gente limpa bem os nossos dentes, as nossas vias aéreas, a gente está o quê? Na boca e o nariz, vamos dizer assim, eu estou eliminando a micro-organismo, porque ali é um local, a gente tem uma quantidade enorme de micro-organismos. Então, limpar isso várias vezes ao dia, eu já estou minimizando a carga de bactérias, né, presentes nessa região. Então, quando a gente está fazendo um alimento, muitas vezes a gente fala, né, as gotículas que a gente nem observa, que elas estão saindo da nossa boca, do nosso nariz, e está atingindo o alimento. E se esse alimento está ali exposto numa temperatura adequada, em 15, 20 minutos, meia hora que eu estou ali naquele alimento deixando exposto na temperatura, eu estou fazendo crescimento do micro-organismo. Ainda mais se é um alimento que depois ele não vai mais sofrer temperatura, né? Eu não vou colocar ele para cozinhar ou nada. É um alimento que vai ficar ali mais para ser utilizado cru ou do jeito que ele estava ali no ambiente que eu deixei. Usar roupas limpas é fundamental para quem lida com o alimento. É muito comum a gente ter em casa, ou às vezes a gente mesmo, né, que está cuidando da casa, eu estou limpando uma coisa, limpando, vou lá, limpo o banheiro e já vou de novo lá para a cozinha, mexo na terra e depois eu venho e vou de novo limpar, lidar com os alimentos. Isso, gente, é um grande risco de contaminar, tá? Às vezes a roupa que a gente está usando para fazer alguma tarefa que você se suja, ou com terra, ou com material principalmente de banheiros, ela é muito perigosa de ter contaminação. Então, evitar de quando a gente está fazendo a faxina ou mexendo no quintal, alguma coisa assim, com terra, principalmente, ou com animais em casa brincando, que essa roupa vá para a cozinha para preparar um alimento. Principalmente quando a gente tem criança e tem idoso. Né? Quando adultos, eles são muito mais resistentes, às vezes isso não interfere muita coisa. Mas, principalmente com criança e idoso, a gente pode causar muitos danos ali na saúde deles, tá? Então, sempre que, quando a gente fala das mãos, né? É muito importante a gente lavar as mãos sempre, para evitar a contaminação de alimentos. Então, essa mão eu tenho que lavar a hora que eu chego em casa, sempre que eu entro na cozinha, sempre que eu toco alguma parte do meu corpo, né, que não foi lavada há algum tempo, quando pegarem dinheiro, ou fumar, ou mesmo tocar em animais,
algum objeto sujo. Então, sempre tem que ter muito cuidado com as nossas mãos, que é o grande veículo de contaminação. E agora a gente está vendo isso grandemente em relação a essa pandemia, né, do Covid. A importância de lavar a mão, higienizar essa mão com água, sabão, com álcool e tudo mais. Então, também, depois de trocar de roupa e trocar de roupa e tocar em sapatos, eu tenho que lavar a mão. Depois de tossir, espirrar, suar o nariz, né? Ou mudar uma tarefa, somente quando eu estou mexendo com alimento cru e alimento cozido, eu sempre procuro mexer com alimento cru, eu lavo minha mão para depois mexer com alimentos que são cozidos. Porque, normalmente, a gente pode ter a contaminação no alimento cru que eu estou manuseando, e esse alimento eu posso estar carregando micro-organismo através das mãos para um alimento já que está pronto. Então, sempre ter esse cuidado. Depois de usar o esfregão, pano e materiais de limpeza, também sempre lavar as mãos. Antes de tocar em alimentos já limpos e preparados, sempre com a mão limpa. Cada vez que você estiver com a mão suja, depois de mexer na lixeira, depois de usar o banheiro, quando você comer, porque comer a gente sempre fica resíduo de alimento, né? E é fonte de nutrientes para contaminação. Então, é sempre muito cuidado. E quando, olha, aqui só tem um exemplo, né, que eu trouxe para vocês de como a gente deve lavar as mãos, né? Entre os dedos, esfregar bem, né? Todas as dobrinhas, porque para realmente retirar tudo que tem de contaminante ali, inclusive os braços, que está faltando nessa figura, né? A mostrar até a altura dos braços que a gente tem que lavar ao mexer, ao tratar com alimento. Então, a higiene dos equipamentos. Então, a higiene pessoal a gente já falou, e a higiene dos equipamentos e utensílios, né? Então, tudo onde a panela, o prato, o talher, né? A bancada, a tábua de cortar, as facas, todo onde eu vou usar a panela, bacia, tudo que eu vou utilizar para pôr o alimento, ele tem que estar bem limpo, né? E o adequado é a gente sempre, antes de usar, sempre limpar. Mesmo que a gente deixa lá no armário, ou em qualquer lugar, mas pode acontecer barata, insetos, e é preferível a gente sempre dar uma limpada no alimento, nesses utensílios, antes de preparar ou utilizar para colocar alimentos. Né? Piso, né? Principalmente depois de preparar a refeição, a gente tem que limpar o piso, porque fica com resto de alimentos e aí dá inseto, né? E aí o risco de contaminar é muito grande. Então, manter uma cozinha limpa, a área limpa, livre principalmente do excesso do lixo, tirar o mais rápido possível, principalmente quando tem alimento, tá? É muito importante. Refrigerador, né? A geladeira nossa é uma grande fonte de contaminação. Ela é importante limpar cada dia, né? As geladeiras e portas e janelas da cozinha, sobretudo da cozinha, tem que ser limpas pelo menos uma vez por mês. Porque poeira, gordura, então isso tudo fica impregnado nesses ambientes, e aí a gente pode pegar, pôr a mão na hora de abrir a porta, e ali eu posso estar acumulando bactéria ao longo do tempo. Então, a gente tem que procurar limpar esses ambientes, principalmente na cozinha, tá? Restos de comidas, como eu falei para vocês, conservar latas de lixo tampada, sempre limpas e afastadas de alimentos, para evitar acesso de inseto. E não deixar que pessoas, né, outras pessoas que não estão ali preparando o alimento, entrem na cozinha e ficam ali é, é, tentando mexer em algumas coisas, sem ter cumprido todo aquele ritual de limpeza. Então, muitas vezes a gente está preparando o alimento, o pessoal chega, deixa eu ajudar. Às vezes não, começa a picar, ou cortar, ou mesmo pegar uma louça, sem, no mínimo, lavar a mão antes de mexer com aquilo que a gente está fazendo. E, ao mesmo tempo, não teve rigor, às vezes fica ali perto, fica falando, e está contaminando esse nosso alimento também, tá? A outra
aspecto higiênico que a gente tem que ter bastante cuidado é na lavagem e desinfecção de alimentos, principalmente dos vegetais, tá? Então, esses alimentos, eles têm que estar muito bem limpos antes da gente consumi-los, né? Tocar nos alimentos apenas antes de cozinhá-los ou na hora de lavá-los, com as mãos bem limpas. Beber somente água filtrada ou fervida, que é muito importante. Lavar muito bem as verduras, legumes e frutas, usar sabão, gotas de água sanitária ou vinagre e água corrente, se possível, filtrada ou fervida. Fazer comida mais perto do horário de servir, tá? Escolher alimentos que são fiscalizados pela agricultura, Ministério da Agricultura, que tem aquele selinho de o CIF, que é Serviço de Inspeção Federal. Isso garante para a gente uma melhor qualidade. Não comprar ovos, frangos ou leite de origem clandestina, que a gente corre um grande risco de contaminação, tá? Cozinhar bem os alimentos, principalmente carnes, aves e peixes, deve ser consumido, aliás, cozidos numa temperatura acima de 70 graus, para eliminar a maior parte dos contaminantes. Os alimentos que estiverem congelados devem ser muito bem descongelados antes de ser preparados ou cozidos. O que é esse muito bem descongelado? Então, quando a gente pega um alimento lá do freezer ou do congelador, ixi, minha bateria já está acabando e a energia não voltou, gente. Não sei o que eu vou fazer. Eita, delay. Caramba. Então, olha só. Quando eu quando eu tenho qualquer coisa, eu entro pelo meu celular, tá? Tudo bem? Tudo bem? Só tá Professora, respondendo ok no chat. Tá. professora, Tá. Oi? se for o caso, Pode falar. eu posso te passar os dados da senhora aqui no meu computador e a senhora pode ir falando pelo o Meet do celular. Tá. Você tá com o slide aí? Eu acho que tô. Vou dar uma olhadinha e te confirmo no WhatsApp. Tá bom. Beleza. Porque aí a gente vai no. Bom, então vamos lá. Tá quase acabando mesmo, gente, tá? Tá escurecendo a tela já. Cozinha. Então, esse descongelamento, a gente tem que deixar descongelando dentro da geladeira, evitar que o alimento ele fique descongelando fora, porque a parte, por exemplo, externa, ela vai ficando numa temperatura mais propícia para crescimento microbiano, enquanto a parte interna está ainda congelada, né? E quando a gente coloca na geladeira, eles ficam numa temperatura mais homogênea, mais fria. Isso vai diminuir a proliferação de micro-organismos, principalmente se é um alimento que ele já está com alguns esporos e a gente não observou. Então, quando eu compro uma carne, quando eu compro qualquer alimento que eu acabo congelando, né, ao descongelar, a gente não sabe se aquela carne tinha algum esporo, algum micro-organismo que o congelamento não mata, à medida que a gente vai descongelando, vai chegando a uma temperatura mais propícia, esse micro-organismo começa a crescer. Fazer a quantia certa de alimentos, não evitar sobras. Toda vez que eu vou fazer um alimento, né, que eu quero deixar esse alimento preparar maior quantidade no dia para facilitar a minha vida, o ideal é a gente, fiz arroz, por exemplo, eu fiz uma panelona lá de arroz. Eu já pego o arroz já quente ainda, né, acabei de preparar, já pego as vasilhinhas, né, já limpinhas, já vou armazenando a quantidade certa que eu vou precisar para cada dia, já tampo e espero esfriar ele tampado para evitar qualquer contaminação e aí eu já coloco na geladeira, tá? Então, quando a gente for colocar na geladeira, normalmente a gente tem que pegar, porque às vezes o alimento ele fica lá suado, né? E aquela quantidade de gotícula também é ruim, pode provocar alguma reação de água ali no alimento e acabar mudando um pouco a característica de sabor do alimento. Então, a gente depois abre a vasilha, limpa lá com um papel toalha, algum paninho limpo, bem limpinho, tampa de novo, já põe no freezer. Então, sempre as medidas certas. Eu não posso ficar congelando e descongelando um alimento, mesmo que ele já esteja pronto, tá? Isso
além de facilitar a contaminação, eu também acabo trazendo transtornos, tá? Guardar sobras com muito cuidado. As sobras de alimento devem ser guardadas na geladeira, né, em temperatura ideal ou refrigeradas a 10 graus, né? No caso de comida de criança, o ideal é você não guardar alimento. Fez o alimento para a hora. A gente tem que evitar causar qualquer intoxicação no alimento da criança, mesmo que a gente deixe de um dia para o outro, tá? Às vezes o pessoal faz papinha, congela, mas tem que tomar muito cuidado para não estar guardando um alimento contaminado. Aquecer bem os alimentos que foram refrigerados. Então, quando a gente vai aquecer um alimento para comer, aquele alimento que está na geladeira, eu tenho que colocar ele numa temperatura alta, não simplesmente deixar ali, mornou o alimento, eu consumir. Não, tem que ficar pelo menos a 70 graus. Eu tenho que mexer esse alimento para que toda parte do alimento ela atinja a mesma temperatura e mata o micro-organismo. Tem que deixar num tempo adequado para evitar, então, que alguma parte do alimento não atingiu a temperatura adequada para matar o micro-organismo, certo? Não misturar alimentos crus e cozidos, isso a gente já falou. Quando cortar, por exemplo, frango cru, você tem que lavar bem a faca antes de mexer com algum outro tipo de alimento cozido ou assado, tá? Então, o alimento cru, ele nunca deve ser, a gente usar o mesmo utensílio que eu usei para um alimento cru, usar ele num alimento já pronto, já assado. Evitar o uso de tábuas de madeira, colher de pau, porque eles acumulam muito resíduo, muito alimento, né? E é muito difícil de lavar e você tirar. E à medida que fica acumulando alimento, e se tiver contaminação, eu posso ter proliferação de micro-organismo, e quando eu for usar aquela tábua ou a colher de pau, achando que ela está limpa, na verdade ela não está. E a gente pode contaminar os alimentos. Proteger alimentos de insetos e animais, né? Que geralmente eles transportam muitos tipos de micro-organismo. Não falar, não tossir, não espirrar em cima dos alimentos. Não comer alimentos com aparência de textura ou cheiro estragado. Ler com atenção o rótulo, verificar prazo de validade e conservar o alimento em local apropriado, tá? O tempo que eu tinha falado para vocês, o tempo, né, dos alimentos, eles devem ser preparados o mais próximo possível dos horários de refeição, abaixo de 60 graus, né? A maioria dos alimentos prontos suportam apenas 1 hora, para você ter uma ideia. Então, temperaturas que são abaixo de 60 graus, depois de 1 hora, você pode ter certeza que ele está contaminado. Sempre manter o alimento acima de 60 graus para garantir que a maioria dos micro-organismos patogênicos eles estejam mortos, né? Temperaturas de refrigeração acima de 4 graus. Aliás, desculpa, gente, é abaixo de 4 graus, ela inibe a multiplicação de patogênicos e menos que 15 graus mata os micro-organismos e retarda o crescimento do psicófilos, né? Que são micro-organismos que resistem numa temperatura muito alta, muito baixa. A higiene de alimentos, a técnica, né? A higiene dos alimentos utilizado para servir os alimentos é importante. Qualquer utensílio que eu utilizar, eles precisam estar bem limpos. Alimento estragado e alimento contaminado. Qual que é a diferença entre eles? O alimento contaminado, gente, geralmente é aquele alimento que a gente não percebe, porque ele tem a presença de micro-organismo ou qualquer outra toxina ou metal pesado. Ele não tem mudança no cheiro, no gosto, na aparência, então a gente come achando que esse alimento é muito saudável. E um alimento estragado é aquele que já tem contaminação de alguma forma, e esse alimento, ele tem um cheiro já ruim, e geralmente o cheiro, o gosto, tudo, né, a aparência dele é muito ruim. E geralmente esse alimento a gente não consome. Então eu preciso tomar muito cuidado com o que é um alimento estragado e um alimento contaminado. Então, os dois causam problemas. Então, já o estragado, a gente, visivelmente, eu mando ele embora. Mas o que está contaminado, geralmente a gente deixa e acaba prejudicando o nosso organismo, tá? Bom,
Em relação aos alimentos, que eu tenho que é um ponto crítico também. Tem determinados alimentos que a gente tem que tomar mais cuidado do que outros. Então, por exemplo, aqueles alimentos onde que o micro-organismo ele cresce muito rápido e numa quantidade, numa velocidade muito e numa quantidade muito grande, são os alimentos que têm proteína, molho, legumes, raízes, tubérculos, caldos, cremes. Por quê? Esses alimentos, eles têm, além de grande quantidade de água, Pessoal, um momentinho. Eu peço para vocês, por favor, não saírem da sala, tá? A gente vai tentar retornar com ela aqui. Enquanto isso, a Camila está passando para vocês a lista de presença no chat. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Dos alimentos, né, que a gente estava falando, em relação ao tipo de alimento. Então, que são mais propícios ao contaminar. São os alimentos que a gente tem grande quantidade de nutrientes, que eu falei para vocês, né, que propiciam o crescimento de micro-organismos. Alimentos que têm muita quantidade de água, tá? A umidade é bastante importante. Por exemplo, os alimentos que são secos, eles são mais difíceis de contaminar, tem menos água disponível, né? E isso facilita muito para evitar a contaminação. Quando eu tiro água do alimento, eu faço com que esse alimento ele fique menos, vamos dizer assim, com água menos disponível. Então, água e nutriente, eles são fatores principais, por exemplo, para a gente contaminar, para o micro-organismo crescer. Tá? Então, quando eu tenho pH abaixo em torno de 4,5 também, em picles, molhos, né? Também ele propicia um crescimento também bastante elevado aí do micro-organismo. Então, ter nutriente, muita água e um pH em torno de ácido e neutro são fatores que favorecem o crescimento de micro-organismo. Pode passar. Acho que está quase acabando. Tá? Já acabou a questão. Tá? Ok, professora. Beleza. Oi, pode falar. Então, voltando lá naquele assunto de você ter falado que... Nossa, bugou minha cabeça aqui. Mas, enfim, alimentos desidratados, eles têm uma probabilidade menor De contaminar. de contaminar? Isso. Exatamente. Eles contaminam também. Isso não quer dizer que eles não contaminam. Mas por eu ter menos água disponível, eles contaminam bem menos. Por exemplo, quando a gente coloca açúcar ou sal no alimento, então o açúcar e o sal são elementos que eles puxam a água, eles se agregam à água. Então, eles diminuem a disponibilidade de água para crescimento bacteriano. Então, todo alimento que tem muito sal, muito açúcar, eles são fatores que a gente chama de preservar o alimento microbiologicamente, porque ele diminui o crescimento. Então, às vezes a gente pode ter crescimento de fungo, às vezes de levedura, mas é mais difícil ter contaminação de bactérias ou vírus num alimento que tenha pouca água. Então, porque ele precisa de crescer, ele precisa de um ambiente propício para crescer. E quando a gente tira a água, o micro-organismo não tem a quantidade de água que ele precisa para crescimento. Eu tenho nutrientes, mas eu não tenho isso, ele diminui o seu crescimento. Entendi, obrigada. Tá? Perguntas mais? Nenhuma? Todo mundo já está sem dúvida hoje em relação ao conteúdo da aula? Até o momento estava tranquila, só estava tendo aquela dúvida em relação aos desidratados mesmo, então já foi respondido, então tá tudo ok. Então tá. Então agora a gente tem mais quantos minutos de aula? Que eu não tá para ver no seu celular, no meu celular. 30 minutos, professora. 30 minutos. Então nós vamos conversar nesses 30 minutos, a gente vai aproveitar para a gente conversar sobre a questão das resenhas, tá? Olha só,
Hoje eu conversei um pouquinho com a turma da manhã e acho que agora dá para conversar com vocês. Então, nós tivemos um probleminha na questão da data que está disponível para vocês postarem a resenha. E eu não sei o que aconteceu, eu já tinha conferido essas datas. Hoje, de manhã, depois que eu terminei a aula, eu fico com o Ederson, desculpa, verificando item por item, organizando lá toda a disciplina para ver o que estava acontecendo. Então, o que nós vamos fazer? A atividade que a gente iniciou a semana passada, que era a resenha do Segurança Alimentar, eu deixei 2 textos lá para vocês. E esses 2 textos é para vocês escolherem um e fazer a leitura, fazer a resenha crítica e postarem amanhã, tá? Só que como a gente teve aquele problema lá que uma aluna detectou, inclusive acho que foi a Giovana, e eu não me lembro, Giovana, se eu confirmei em sala de aula a data. Se eu confirmei, eu confirmei de forma equivocada, porque, na verdade, era para entregar, eu não pensei na hora que você falou, tá? Eu só falei, aceitei sem pensar na data. Porque às vezes a gente, na correria, acaba fazendo isso, né? Tá? Acho que está falando correto, pensando correto, na verdade não é. Então, a nossa atividade era para ser postada amanhã. Então, como aconteceu isso, eu vou deixar vocês postarem até domingo, tá? Eu abri lá o sistema para postar até domingo. Então, vocês vão escolher apenas um link, um artigo dele, tá? Aqueles 2 artigos, nós temos falando sobre a segurança alimentar. Eu não sei se foi da turma da manhã ou da tarde que mandou um e-mail, perguntando se poderia trabalhar na questão da fome. Aí eu falei para ele, olha, a segurança alimentar, quando a gente trata da segurança alimentar, ela tem 2 vertentes. Uma vertente que ela trata da segurança em relação à higiene dos alimentos, e aí eu vou falar da contaminação microbiológica, eu vou falar da contaminação por metais pesados, a contaminação nas indústrias, né? A contaminação nos ambientes que são produzidos os alimentos, e tem uma outra vertente que ela trata da questão da segurança alimentar do ponto de vista de disponibilidade de alimento, o direito que o indivíduo tem ao alimento seguro. E esse seguro, ele está dizendo em relação à qualidade e à quantidade de alimentos e nutrientes que a gente deve ingerir para ser nutricionalmente saudável, ter um estado nutricional adequado. E a gente vai trabalhar com a gente vai falar sobre isso também no conteúdo da disciplina. Só que nós vamos estar tratando do quê? De uma vertente que trata da higiene, da segurança alimentar e nutricional baseada na higiene, tá? Bom, lá nós temos 2 artigos, dois documentos. Um é um texto mais denso, mais pesado, que ele trata do conteúdo que a gente abordou, ele fala vários tipos de contaminação dos alimentos, tá? Ele fala de uma forma mais consistente do que foi, que a gente não dá tempo da gente falar em sala de aula, mas é um texto muito interessante para vocês lerem, inclusive ele vai ajudar até para a aula, né? Porque à medida que a gente está lendo um documento, preparando uma resenha, eu estou estudando aquele assunto, então aquele assunto fica sedimentado. Uma coisa é vocês me ouvirem e a outra coisa é vocês estudarem aquilo que vocês já ouviram e para sedimentar o conhecimento. Porque o que a gente ouve, ele vai e volta, né? Então, muita coisa a gente não presta muita atenção, eu estou distraído com uma outra coisa. Mas a partir do momento que eu estou lendo, eu fico mais concentrada, eu tenho que elaborar um texto sobre aquele assunto. Isso me ajuda a refletir mais, a pensar, a ler com mais cuidado. Então, ele é um texto bem interessante. E tem um outro documento que é mais uma pesquisa, que é uma pesquisa que fala sobre percepção de pessoas que lidam com alimentos sobre o seu aspecto de higiene sanitário, né? A importância dele em relação à segurança sanitária, à segurança alimentar e nutricional de quem está consumindo o alimento. É um outro texto bastante interessante. Então, esses 2 textos, vocês vão escolher um e vão fazer a resenha
de vocês, tá? Beleza. Então, é isso, até dia 27 que tem que postar essa informação, a resenha de vocês agora. Beleza. E agora eu quero apontar algumas coisas em relação às resenhas que a gente corrigiu. E falar para vocês, assim, o que a gente espera de vocês em relação à resenha. Todas as resenhas foram corrigidas, todas foram consideradas. O feedback dessas resenhas estão lá na tarefa, então todas foram colocadas parecer, né? A gente leu, emitiu um parecerzinho, deixou lá, tá? Para vocês terem o retorno sobre essa resenha. Aquelas pessoas que mandaram o e-mail, a gente enviou também por e-mail as correções, o parecer. Se alguém não recebeu, aqueles que não enviaram por e-mail e não recebeu, me manda o e-mail para poder retornar, tá? Porque às vezes algumas pessoas pode ser que a gente esquece, porque está lá postado, fica mais fácil você corrigir, já vai colocando a informação. Agora, quem mandou por e-mail, a gente tem que fazer um arquivo separado, guardar numa pasta para depois disponibilizar por e-mail. Então, se vocês não receberam, manda um e-mail para mim, tá? Ou indica aqui no chat, a Camila ou a Rafaela anota e a gente procura para enviar o retorno das resenhas. Bom, amanhã foi proposto para vocês, amanhã, a gente ter uma atividade que é sobre a BNT, tá? Então, sobre a BNT, a gente vai falar um pouco sobre a resenha, de como ela é estruturada, e também sobre a BNT como normas para trabalho científico ou trabalho acadêmico. Porque vocês têm um trabalho para fazer que está lá no final do semestre, né? Mas logo já está aqui, e vocês vão ter que se apropriar desse conhecimento. Então, a gente mandou um questionário para as pessoas que têm interesse, e parece que várias pessoas se interessaram. Foi isso, Camila e Rafaela? Sim, professora. E algumas até disponibilizaram o próprio trabalho para a gente utilizar, só que a gente vai tirar o nomezinho para ser anônimo. Não, mas olha só, inclusive a gente não vai utilizar o trabalho deles, tá? Porque não precisa, não vai precisar disso. A gente vai pegar, colocar de uma forma geral sobre a resenha e apresentar as normas. Então, hoje de manhã, você não vai poder amanhã, né, Rafaela? Amanhã de manhã? Então, eu estava pensando em a gente consolidar a turma para a tarde. Não, mas a de manhã eu já preparei a aula, eu vou dar de manhã, e aí, se você quiser, eu dou à tarde também para você não ter que ficar, você poder ter mais livre para a sua atividade, porque o Ederson me falou que você está com uma atividade grande agora da pós-graduação. Então, para não te atrapalhar, se você quiser, eu já faço amanhã e já dou para a turma da manhã e da tarde, tá? A da turma da tarde a gente vai começar às 8 horas e a turma da manhã vai ser qual horário que vocês... Não, da manhã que era 8 às 10 e à tarde das 1 às 3. Da 1 às 3, tá bom. Então, beleza. Então, a gente começa nesse horário, nos horários já planejados, né? Eu só quero saber se a turma depois coloca aí no chat, se eles estão disponíveis mesmo para a aula de amanhã. E aí a gente vai falar um pouco da estrutura da resenha da BNT, as normas da BNT para elaboração de trabalhos. Tudo bem? Bom, é isso. Beleza. Ó, em relação às resenhas que foram corrigidas, gente, então tiveram resenhas muito boas, tiveram resenhas, né, mais ou menos, tiveram resenhas que não são resenhas, na verdade, né? E a gente precisa padronizar, principalmente em relação à estrutura e ao conteúdo, né? Então, quando a gente faz, mesmo assim, a gente tentou colocar lá as informações que são necessárias da correção, que foi feita anticorreção, dar algumas sugestões, mas amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Mas, independente disso, todo mundo teve a presença, logicamente, porque entregou sua tarefa, mas teve também 0,2 pontos na nota.
tá? Então, vocês fizeram 2 pontos, já está somado para a média final. Só que a partir da próxima resenha, a gente vai ser mais rigoroso, tá? Então, essas resenhas elas vão valer em torno de 0 a 0,2, tá? Para acrescentar. Então, vocês vão ter que tomar um pouquinho mais de cuidado. E pensar, por exemplo, que esse tempo que vocês estão fazendo essas resenhas, vocês estão estudando, tá? Então, já estão sedimentando o conhecimento que é para a prova. Tá? Dia 15, nós temos nossa primeira prova, tá? Nossa primeira avaliação. Então, provavelmente, a prova vai ser feita no SIGA-A, tá? Então, a gente já teve provas que alguns professores já deram no SIGA-A, deu certo, e como a gente ainda não tem a plataforma Moodle para utilizar, eu vou fazer essa prova também no SIGA-A. A gente vai abrir uma sala, vai estar disponível para vocês, e vocês vão fazer essa prova em 2 etapas no dia 15, tá? Começando lá no horário que é o horário normal de aula. Certo? Dúvidas? Nós estamos aqui para discutir e para esclarecer. Pode abrir o áudio, falar. Só tinha uma dúvida aqui no chat da Lara, só que o André falou que vai explicar para ela, então tá bem tranquilo. Tá. Sobre o que a dúvida? Creio eu que o celular da professora descarregou, então a internet pode ter acabado também. Mano, então vou mostrar apresentando aqui pra vocês aí como é que... Mostra aí pra gente. É bom que já agiliza um pouquinho. Tá aparecendo aí? Tá não. Começou agora. Pode crer, você chega aqui no Atividades. Daí vocês veem tarefas aqui, ó. No Nutrição. Daí você vai lá embaixo. Cadê? No que tiver esse negocinho aqui, ó, é o que já foi corrigido. Daí você vem aqui e clica, pode crer? Nessa nota aqui. Aí vai aparecer. É isso aí, vai aparecer. É bem tranquilo. Valeu, Ahama, você é top, Zera. Brabo demais. Ou alguém fala pra mim quais que são os artigos que tem que usar pra fazer a resenha, por favor, porque eu tava confundindo que tinha que fazer com outra coisa. Olha, os artigos, ela deixou todos No eles lá. SIGA? Isso, e ela falou para você escolher um artigo para você poder fazer a resenha dele. Acho que tem mais de um. Eu tô ligado, só que eu tava... Porque tipo, chegou um e-mail falando assim, vídeo sobre alimentação e nutrição, lá no e-mail institucional hoje de manhã. Aí eu pensei, será que é pra fazer a resenha com esse negócio? Mas agora que chegou nessa conclusão de que é para usar o artigo para fazer resenha, eu fiquei meio confuso, mas já que tá no SIGA, eu procuro lá também. Gente, é nessas horas que eu reforço a vocês estarem também consultando o plano de aula, que também se encontra lá no SIGA. Lá nas últimas páginas deles tem o cronograma. A atividade dos vídeos, ele está agendado, se não me engano, para agora, ou meio ou final de outubro. Mas desde já, a gente já começou a notificar vocês para ter acessos, né? E não deixar para assistir um vídeo, cada um com 50 minutos, quase 1 hora, tudo no mesmo dia e depois ter que elaborar, né? O resumo desse para vocês poderem responder as questões. Então, desde agora, para vocês se organizarem, a gente já disponibilizou eles. Ah, sim, entendi, obrigada. Vou dar uma para tentar agilizar um pouco algumas coisas, tá estudando, porque, querendo ou não, o conteúdo de nutrição está sendo muito difícil para mim. Então, tem que dar uma adiantada, uma estudada sozinha em casa, dar meus corre.
Bacana. Obrigada por compartilhar, Bruno. Se você estiver tendo alguma dificuldade em relação a conteúdos, você pode conversar com a gente, que a gente disponibiliza um tempo no privado no Telegram, ou então no grupo lá mesmo, e a gente pode tentar te ajudar a esclarecer um pouco mais, né? Agora, se a questão foi em questão de organização, em como estudar, dependendo da dificuldade que você estiver tendo, a gente pode tentar te dar algumas dicas, pegando de experiências empíricas, né, da gente, como, no meu caso, como discente, e dos meninos como discentes da graduação, né? Então, sozinho você não fica, se você pedir. Tá, eu tenho certeza que eu vou acabar pedindo mesmo, porque eu, tendo TDAH, tenho muita dificuldade, principalmente na online, sabe? Então, eu acho que qualquer ajuda para mim vai ser muito importante. Compreendo. Uma pergunta aqui de 8/10. Então, Isabela, vocês têm que dar uma olhadinha lá no plano de aula, né? Por agora eu não consigo de abrir ele. Em relação ao Gustavo, quanto aos fóruns, assim como, eu não sei se você está no grupo do Telegram, Gustavo, eu coloquei lá que haverá atividades no fórum que valerão presença assíncrona e também nota, assim como também terá atividades no fórum que não valerão os dois, mas usaremos para poder nortear vocês em relação a alguns conteúdos. Por exemplo, quando eu falo assim, nortear, se a gente vê que está tendo uma compreensão bem sólida em relação a alguma pergunta ou outra, a gente pode utilizar na avaliação para poder dar um favorecimento a vocês, ou então, se a gente vê que tem uma pergunta ou outra que não está condizendo o que a gente espera em relação ao conteúdo, a gente pode estar fazendo uma intervenção, né, lá mesmo no fórum, para poder esclarecer, ou então também utilizando na própria avaliação de vocês, né, ou então também repetindo ele em um roteiro dirigido próximo à avaliação. Mas aí é interessante vocês estarem participando lá. Como não estamos numa dinâmica presencial, é difícil a gente ter uma noção de quem são os alunos mais assíduos em relação a que estão interessados na disciplina e quem está tendo mais dificuldades. Para, assim, na hora de a gente fechar a nota da média final, aqueles que estiverem pedindo aquele socorro, né, a gente avaliar ou não, julgar se é interessante ofertar alguma atividade de auxílio, ou então já te mandar para a sabatina e repetir novamente a disciplina. Mas para isso, a gente precisa entender um pouco mais vocês em relação à disciplina. E é para isso interessante a participação no fórum. Né? Não estou falando que a gente vai dar nota de graça, mas é interessante a gente ver quem está interessado mesmo. Mais alguma questão? Eu tava com aqui na cabeça. Ah, lembrei, não é nem questão de atividade, não. É que a professora pediu para mim fazer uma relação de todos os alunos, se que estão presentes ou não. Eu olhei quem sempre frequenta as aulas e mandei alguns e-mails para os alunos que não estão comparecendo à aula, porém não tive retorno. Então, tá bem difícil comunicar com os alunos que não andam comparecendo nas aulas. São os problemas do ensino remoto mesmo, imagino. Mas a gente espera que não seja nada grave, né, quando em casos assim. E é interessante a UFG estar fazendo uma intervenção mais afirmativa, né, para poder encontrar esses alunos e entender as situações deles, né. Assim como a Giovana compartilhou no grupo do Telegram, né, é compreensível a demanda de vocês domésticas, né, e de trabalho. Mas também é interessante de vocês terem um pouco dessa responsabilidade para com a disciplina, né? Assim como seria na presencial. Não estou fazendo julgamento sobre o que é prioridade para vocês ou não, mas chega um certo nível na graduação, ainda mais nos anos finais, que as coisas vão ficando um pouco mais difíceis, né? Eu já passei por 2 graduações. No primeiro ano, se eu não tivesse apanhado muito, não acho que hoje eu não teria chegado à pós-graduação, né? Então, se vocês tiverem um tempinho, é certo que vão fazer um sacrifício ou outro durante a graduação, mas de tentar não deixar as coisas acumularem para vocês ou deixar passar algum conhecimento ou outro. Por exemplo, agora, nas aulas da manhã e da tarde, todas as perguntas que vocês fazem, independente se vão assistir ou não no YouTube, eu estou anotando, para poder jogar novamente no fórum ou então, em um momento oportuno, jogar na avaliação, porque são perguntas interessantes. Ainda mais para nós da área da educação física, perguntas que vão ter uma relação ou outra na área da fisiologia do exercício, ou então até mesmo uma intervenção escolar. Então, para mim poder saber se vocês estão tendo esse toque crítico ou não, é interessante vocês também fazerem seus comentários aqui, ou então no fórum, onde eu vou estar também avaliando
se está ou não presente em vocês, na formação de vocês, né? Deu para entender? Falando, a professora está me ligando aqui, já retorno. Deu para entender, sim. Eu vou ver com ela aqui, se ela pode liberar vocês agora, já que a gente só está 8 minutos, e já dou uma confirmação para vocês, tá? Olá, professora. Caiu de novo? Professora, a senhora prefere que eu libere a turma, qualquer coisa? Gente, é o seguinte, a Maria pediu para me desculpar com vocês, né, em relação aos imprevistos que tivemos aí hoje, em relação à conexão dela. Como ela não reside aqui em Goiânia, né, em outra cidade, aqui próximo, infelizmente lá parece que a falta de energia cometeu não só a residência dela, mas quase boa parte da parcela da cidade, né? E de alguma forma afetou a internet dela, do celular. Então, ela pediu para reforçar a presença dela, que será novamente amanhã, né? E quem puder estar, ela pode estar terminando de dar algumas orientações que passou hoje, né? Mas não que não vá repetir semana que vem. E desde já, obrigada aí pela presença de vocês na aula de hoje. E mais uma vez, desculpa.